Então, antes da gente começar, deixa eu dar boa noite para vocês. Boa noite, Júlio, boa noite, Vânia, boa noite, Jefferson. Eu espero que todo mundo tenha ido bem durante a semana, tenha conseguido fazer os exercícios. Como a gente tinha combinado semana passada, a gente vai começar falando, né, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as coisas que aconteceram na primeira, segunda e terceira semana. Mas antes, vou passar algumas instruções para você, que hoje a gente recebeu um e-mail sobre a prova, tá? Então é o seguinte sobre a prova. Eu já vou pedir desculpa porque eu recebi um e-mail agora de tarde, né? E o professor ele deu algumas instruções de coisas que provavelmente vão cair, né? Que ele pediu para vocês focarem nos estudos. Então, coisas que eles pediram para vocês focarem nos estudos são em circuito em regime permanente senoidal, em circuitos no domínio de Laplace e em redes de primeira e segunda ordem. Então, basicamente, o conteúdo da terceira semana, o conteúdo da quinta semana e o conteúdo da semana que está acontecendo agora, tá? A aula que vai liberar essa semana, da semana 7, o professor, além acho que da matéria a respeito de simuladores, vai ter um vídeo que é da webconferência que o professor fez no ano passado. Então vai ter essa webconferência gravada esse ano para vocês assistirem. Ele pediu para muito que vocês possam gastar um tempo aí e poder assistir a aula dele, porque ele vai dar uma leve pincelada, provavelmente ele vai dar fazer alguns exercícios referentes ao conteúdo, esses 3 conteúdos que ele considera mais importantes que vão cair na prova, tá? E aí, também, nessa 7ª semana, vai ter um arquivo, que é um texto, que ele vai, é um resumo do que ele quer que vocês estudem para a prova, tá? E aí vai ter as orientações, do que vocês precisam fazer, mas basicamente assistir as videoaulas recomendadas e ter lido todo o texto base do capítulo, né? Então, quem ainda não fez, quem não assistiu todas essas aulas, entra lá, gasta um tempo no AVA e assiste o que tiver que assistir. E lê também o material de apoio, tá? O material de apoio tem bastante exercício resolvido, então acho que é bom para sedimentar bem o conhecimento, sabe? Tá preparado para a prova. Aí, tipo, a prova vai ser nos modos como são da Unifesp, né? Então elas vai ter questões de nível introdutória, depois vai ter algumas questões de nível intermediário e uma questão de nível avançado. E algumas questões são testes, algumas são dissertativas. Acho que como as outras matérias que vocês têm feito até agora, tá? As questões dissertativas têm múltiplos itens, então vai ter que item A, B, C, são níveis crescentes de dificuldades. Os exercícios de testes, eles envolvem... é importante, os exercícios envolvem tanto parte de conta, parte de matemática, como também envolvem parte conceitual. Então, é importante que dê uma estudadinha em coisas conceituais sobre a matéria, tipo, relações constitutivas dos elementos, comportamento, por exemplo, aquilo que a gente conversou semana passada sobre, mas eu vou acabar falando hoje, mas só por exemplo, quando o capacitor está totalmente carregado, como que ele se comporta? Quando o indutor está completamente carregado, como ele se comporta? Esse tipo de teoria pode cair na prova, tá? Bom, basicamente é isso. Então, assistir a webconferência que vai ter essa semana, ler o texto que o professor vai deixar para vocês lá na 7ª semana e focar os estudos em regime senoidal, domínio de Laplace e redes de primeira e segunda ordem, tá? Então, semana que vem a gente vai fazer uma revisão bem dessa parte, eu vou focar a revisão de semana que vem, que é a revisão de semana 4, 5 e 6, bem nesse conteúdo. E aí, como agora eu tenho tempo para planejar, porque eu sei o que vai cair, a gente foca bem neles, tá? Então, beleza. Então, vamos começar a live de hoje. Eu só vou começar a live de hoje fazendo uma parte que eu não sei se na Univesp é igual onde eu fiz graduação, mas uma coisa que acontece muito é cair um conteúdo que o professor só cita na aula, né? Então, uma
um pedacinho que tem na primeira aula é sobre amplificadores, tá? Na primeira aula, na amplificadores operacionais. Ampiop. Tá? Esse assunto aqui tá no vídeo extra da aula. Nas instruções, eu consegui ler as instruções, mas eu não posso passar para vocês, tá? Mas nas instruções ele comenta sobre esse tipo de exercício, sobre esse assunto, então provavelmente deva cair. Então eu separei aqui para a gente ver a teoria que envolve o amplificador operacional ideal e fazer dois casos, que é o caso inversor e o caso não inversor, caso possa cair na prova, né? O objetivo não faz parte da matéria de circuitos elétricos, geralmente faz mais parte da matéria de circuitos eletrônicos, mas como está no conteúdo da matéria, eu acho legal a gente fazer para não ter nenhuma surpresa, tá? Então vamos começar aqui falando do amplificador operacional. O amplificador operacional é este elemento que é representado por um triângulozinho, com um negativo na parte de cima, um positivo na parte de baixo. Então, a parte de cima é a entrada negativa e a parte de baixo é a entrada positiva. Então, esses dois lados aqui. O que aconteceu, Vitor? Vitor? Bom, a tela não está aparecendo para mim. Vamos ver aqui. Está sem imagem. Peraí. Para mim tá aparecendo. O pessoal tem que lembrar que tem que clicar lá no segundo Gustavo. Aparecem dois Gustavos lá, um com a foto e o segundo com a apresentação. Tá aparecendo agora? Agora voltou. Para mim tá normal desde o começo. Beleza, valeu, Márcio. Beleza. Voltou para todo mundo, né? Voltou a aparecer, Vânia, para você? Não? Ô, Vânia, entra no chat e sai de novo, que acho que talvez apareça. Te espero voltar. Para o pessoal que entrou agora, só comecei lá eu falando sobre o que vai cair na prova, tá? O professor já mandou um e-mail avisando para os facilitadores focarem na matéria, então, a partir de a revisão de semana que vem vai ser mais focado realmente na matéria que o professor falou que vai cair, que é circuitos e regimes permanentes unidal, circuitos do domínio de Laplace e redes de primeira e segunda ordem, tá? Então, se vocês puderem gastar um tempo revendo os vídeos dessa parte para a próxima semana, seria legal, até porque na sétima semana vai ter um vídeo do professor justamente sobre esse assunto, beleza? Vamos ver se voltou todo mundo aqui. Beleza, vamos lá, voltou todo mundo. Então, como eu estava falando, amplificadores operacionais, que é a matéria que está lá no finalzinho da primeira semana e que consta no texto de matérias para estudar que vai ter na sétima semana. Então, a gente tem um amplificador operacional aqui. O amplificador operacional, ele tem as entradas, então tem o VIN negativo e o VIN positivo. E ele recebe como alimentação menos VCC e mais VCC. E ele aqui tem um V de saída, um VO, um VO output, tá? Qual que é o objetivo do amplificador operacional? O amplificador operacional, ele foi inventado pelos engenheiros elétricos para poder realizar algumas tarefas, tipo somar sinais, né? Então, vocês podem ver que tem um menos e um mais, então ele permite você somar um sinal VA mais um sinal VB e produzir um sinal VC, né? Ou o que acontece muito, que é o caso que a gente vai ver, que é fazer um sinal VA ser igual a ele amplificado, né? VA com uma amplitude maior. Isso aqui é muito utilizado na eletrônica para transmitir um sinal bem fraquinho de um lugar mais longe para um lugar, tipo, de um lugar muito longe, ou tem um sinal muito fraquinho que não dá para ser lido, aí ele amplifica várias vezes para poder converter para algum número, tá? E aí, a gente vai sempre trabalhar com o amplificador ideal, onde o ganho, né? Então, amplificador ideal, que tem impedância, enfim, tendendo a infinito nas entradas.
tendendo a infinito nas entradas. Tá? O que isso significa? Né? Quando o amplificador ideal tem impedância infinita nas entradas, o I da entrada negativa é igual ao I da entrada positiva, e os dois são igual a zero. Tá? Então, isso aqui é uma verdade que a gente vai usar bastante. E o outro ponto é, para o amplificador operacional ideal, a amplitude de simplificação é infinita, tá? Ela tende a infinito. Ou seja, ele não é limitado pelo VCC e pelo VCC+. O que acontece? No amplificador operacional real, a gente ele tem uma fase de operação que ela é uma parte linear, e ele chega no máximo, que é o VCC, para os dois lados, tá? Porque, tipo, não tem como ele passar da quantidade de tensão que está sendo alimentada nele. Mas, para os nossos exercícios, isso aqui não vai entrar no caso. Então, a gente nunca vai ver se a tensão que está saindo, ela chega nesse ponto de VCC+, ou desse VCC menos. Tá? E outra coisa importante aqui, que tem para a gente, é que as tensões na entrada e na saída são iguais. Então, o V mais e o V menos, então, são um igual ao outro, tá? Então, essas são esses dois pontos aqui, são dois fatos que a gente vai ter que lembrar para poder resolver esse exercício, tá? Então, vamos ver o primeiro caso aqui, que é o amplificador inversor. O que tem essa configuração do amplificador inversor? Quando a gente tem uma configuração de amplificador inversor, a gente tem uma retroalimentação. Então, tem uma retroalimentação por aqui, né? Então, tipo, todo sinal que passa pelo amplificador, ele volta para cá por R2 e realimenta a equação. Isso ajuda a controlar o ganho e matematicamente ele permite a gente realizar algumas contas, porque sem essa retroalimentação o sinal ele não para de crescer nunca, tá? Então vamos lá. Então, o ponto mais importante é, aqui a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff, né, para analisar os pontos. Então a gente vai considerar aqui que tem um nó. Esse nó aqui tem a tensão V menos, e aqui embaixo tem outro nó com a tensão V mais, tá? E a gente tem uma corrente entrando, saindo desse nó para cá. Deixa eu usar outra cor de caneta. Tem uma corrente saindo para cá, que é I menos, e uma corrente aqui, I mais. Beleza. Vamos fazendo as nossas contas aqui. Então, vamos analisar a queda de tensão em cima do resistor R1, né? Então, a queda de tensão em cima do resistor R1 é V de menos VI igual a resistência 1 vezes a corrente 1. Então, a gente vai separar as correntes, né? Então, a gente vai fazer que R1, que I1 é igual a V menos VI sobre R1, tá? E aí, perdão, aqui eu troquei a ordem. Opa, a queda de extensão é sempre do ponto menos o coisa. Então é não, tá certo, V menos VI. V menos, tá certo, V menos VI sobre R1, tá? E aí, o que a gente sabe, né? Quando chega nesse nó aqui do V menos, a gente tem a corrente menos indo para dentro do resistor e uma corrente subindo aqui, né? Vou chamar essa corrente de IX, que é a incógnita que a gente quer saber. Essa corrente, como a gente sabe que I de menos é igual a zero, então vamos deixar aqui anotado as nossas verdades, né? I de menos igual a zero, I de mais igual a zero, e V de mais igual a V de menos. Então, a I menos aqui é zero. Então, toda a corrente que está passando para IX é a própria I1. Então, se a gente analisar a queda de tensão em cima de R2, a queda de tensão em cima de R2 é V0 menos V de menos, que é igual a R2, vezes I2. Só que a gente sabe que I2 é igual a I1.
Então, R2 multiplica V de menos VI sobre R1. E aí, agora a gente precisa usar essa outra verdade, né? Que é a V de mais igual a V de menos. A gente está vendo aqui que a nossa V de mais está no terra. Então, quanto que vale a V de mais? Se o V de mais está no terra, ela vale igual a zero. Portanto, a V de menos também vale zero. Então, a gente vai substituir todo lugar aqui que é V de menos, a gente vai substituir por zero. Então, a gente vai ficar com V de zero menos zero, né? Vamos passar não. R2 multiplica zero menos VI sobre R1. Tá? Então, a V de zero é igual a menos R2 R1. R2 sobre R1 vezes VI. Beleza? Então, essa aqui é a configuração inversora. Então, ela chama inversora porque ela é o inverso, né? Então, que está o negativo, ela é o inverso do valor da entrada da tensão. Tá? E aí, o outro caso que vai aparecer é quando a alimentação está no outro polo, que é o não inversor. Então, nessa configuração aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a mesma análise. Então, a gente tem esse nó aqui, que é V-, o nó da própria entrada, que é o V+, né? E a gente vai manter as nossas verdades aqui, então. I de mais igual a zero, I de menos igual a zero, V de mais igual a V de menos. Tá? E a gente vai fazer, analisar as mesmas quedas de tensões. Então, a gente vai fazer para o primeiro pedaço ali, a V de menos zero, perdão, igual a R1 vezes I1, e I1 é igual a V de menos sobre R1. A gente vai considerar de novo a nossa corrente X aqui. E para essa corrente X, a gente vai fazer a mesma coisa naquele R2. Então, R2 é V0 menos V de menos igual a R2 vezes I2. Só que a gente sabe que... Opa, igual a X. Vezes X, né? Só que a gente sabe que X é igual a I1, igual a gente viu no exercício anterior. Então, R2 que multiplica V negativo R1. Só que aí, o que acontece agora? Nesse caso, a condição multiplicatória é diferente, né? V de mais é igual a tensão de entrada e é igual a V de menos. Então, é só a gente pegar e substituir agora, no lugar da V de menos, o VI. Então, a gente vai ficar com V0 menos VI igual a R2 VI sobre R1. A gente vai passar o VI para o outro lado. A gente pode escrever ou assim, né? Mais um VI. Ou a forma mais comum, que é escrever R2 mais R1 sobre R1. Bem. Tá? Esses são, tipo... como essa matéria não é focada em circuitos circuitos eletrônicos, não acho que vai cair em algo muito, muito diferente do que essas duas configurações, né? Até porque, basicamente, o objetivo é só analisar, é só aplicar a lei de Kirchhoff, né? Para a gente ver a questão da queda de tensões e para onde a corrente está indo. Se aparecer outro exemplo que use mais entradas, é só aplicar a lei de Kirchhoff, tipo, somar as tensões que tiver nas entradas, ou fazer o divisor de corrente, se tiver dois resistores numa entrada. É sempre algo nesse gênero. Mas é bem simplesinho, assim, não tem muito truque. A única coisa que precisa lembrar sempre para resolver esse tipo de exercício são essas relações aqui, ó. Lembrar que as correntes são zeros
e que as tensões são uma igual à outra. Com esses três conceitos aqui, dá para resolver qualquer exercício de amplificador operacional que possa, porventura, aparecer, tá? Alguma dúvida nesse pedaço aqui, galera? Beleza. Então, vamos lá. Obrigado por responder. Deixa eu pegar aqui nas anotações. Para o pessoal que chegou agora, só reforçando a informação que foi passada, tá? A semana 7 vai ter as orientações para a prova, tá? O professor vai deixar um arquivo escrito lá e vai ter um vídeo que é de uma webconferência gravada dele, que ele fez no ano passado. E é que ele vai comentar os assuntos que podem cair na prova. Mas basicamente são 3 assuntos que ele pede, principalmente para vocês terem domínio, que é regime senoidal, domínio de Laplace e redes de primeira e segunda ordem, tá? E aí, na live da semana que vem, a gente foca nesses assuntos, tá? Importante, semana que vem a live eu vou voltar a fazer na terça, tá? Foi só essa semana que fiz na segunda, semana que vem a gente volta com a live na terça-feira. Beleza? Então tá. Vamos começar lembrando alguma coisa importante, vamos começar lembrando primeiro que são os polos passivos, né? Então, tipo, subpolos passivos, o que é muito importante a gente lembrar que é a matéria da primeira semana, que é a matéria introdutória sobre os polos passivos, são as leis constitutivas para cada bipolo. Então, isso é importante ter em mente para poder fazer os exercícios que possam aparecer. Então, a gente tem três elementos passivos que a gente estudou juntos até agora, né? A gente tem os resistores, a gente tem os capacitores e a gente tem os indutores. Tá? Então, né, a gente já sabe que os resistores, vindo do ensino médio, a gente tem a lei constitutiva principal, que V é igual a R vezes I, ou isolando I é igual a V sobre R. Tá? Que todo mundo sabe bastante. Aqui é importante lembrar sempre as variáveis, né? Tensão em volts, a letra B, e corrente em amperes, que é o A. Tá? Uma coisa importante também para lembrar, que vale para o capacitor e condutor, isso aqui I D de Q? D de Q dt, né? Não, perdão. É isso, I é de Q dt, tá? E a variação de carga, né? Então, carga dada em coulombs. Isso aqui é bastante importante lembrar, porque não confundir o C do carga com o C da capacitância, tá? Então, é a variação da carga pelo tempo, essa é a corrente. Não sei se isso pode cair, isso pode ser uma parte teórica, saber que a corrente é a variação das cargas no tempo. Tá? A gente tem os capacitores. Então, a gente tem que a capacitância aqui é igual a C vezes V, e aí que a gente deriva, né, essa equação, então a gente faz dq dt, C é constante, não precisa derivar, dt, aqui é uma multiplicação, né, não que não precisa derivar, né, mas aqui é dc vezes V, dt, então como aqui é derivada do produto, sai zero, derivada de C é zero vezes V, mais C vezes a derivada de V dt, tá? Essa passagem aqui só para entender. Então, como a gente sabe que dq dt é I, né?
para os capacitores a gente fica tendo essa relação constitutiva. E também a gente tem que ver um sobre C integral de t dt. Tá? Isso aqui vai ser mais importante na hora que a gente for conversar sobre a Laplace, né? Mas a gente tem, durante os exercícios da semana 3, teve exercício que pedia para fazer. Exercício da semana 3, né? Exercício da semana 3. Tinha exercício que precisava saber isso aqui para conseguir para executar algumas contas, né? Então, não custa nada a gente saber lembrar dessas duas relações aqui para o capacitor. Esse normalmente é o capacitor, a gente tem os indutores. Então, os indutores a gente tem que V de L, T, E igual a L, D dt, ou I de T é 1 sobre L, integral de T. Tá? Isso aqui é bem menos usual de aparecer, mas não custa nada lembrar que possa acontecer, tá? E na live da semana passada a gente viu mais duas condições de controle importantes, né? Então, os casos importantes. Então, num circuito, quando a gente tem um capacitor, um circuito RC assim, CR, para ter, tendendo a infinito, o capacitor se comporta como um circuito aberto, né? Um CA. E para T igual a zero, ele comporta como um CC, um curto-circuito. Ele deixa quando o capacitor está totalmente descarregado, ele deixa a corrente passar como se não existisse, conforme ele se carrega, ele para de deixar a corrente fluir nos seus terminais, né? Então, o capacitor totalmente carregado não deixa mais haver corrente no circuito. No caso do indutor, é exatamente o inverso, então a gente não precisa se lembrar os dois, mas se você lembrar para um, você só pensar que o outro é o contrário, né? Então, LR aqui. Viu? Então, para ter infinito, o indutor é um CC, né? Um curto-circuito. E para ter igual a zero, no momento que ele começa a carregar, ele se comporta como um circuito aberto, ele não deixa a corrente passar, né? Que vocês lembrarem lá de eletromag, quando vocês fizeram magnetismo, quando a energia começa a fluir nos terminais da bobina do indutor, ele começa a gerar uma contracorrente, então essa contracorrente tem exatamente o valor da corrente inicial gerada e ela vai diminuindo conforme o indutor vai se carregando. Beleza? Tá. Outro conceito importante que a gente tem na primeira semana, e que a gente vai acabar revisando semana que vem de novo, mas é só para a gente relembrar, que a gente viu na primeira semana, na semana 3, né? É sobre Heaviside, né? Então, a Heaviside é uma função unitária. Ela serve para simplificar sinais do tempo, né? Então, tipo, a gente tem um tempo 0, um tempo 1. Ela é uma função integral. Ela vem 0 até o tempo 1 e ela vale 1 no tempo 1. Por exemplo, então, essa é a função t menos 1. Para todo t menor que 1, t menor que 1, essa função vale 0. Para t maior que 1, essa função vale 1. Tá? Acho que é um conceito importante para te lembrar. A gente vai acabar vendo na semana que vem, porque Laplace a gente vai trabalhar bastante com o sinal de Heaviside para fazer as equações, então eu não vou
focar hoje nela, vamos focar na semana que vem. Aí a gente vê de novo aquela questão de montar o sinal, que acho que ficou um pouco duvidoso na live da terceira ou quarta semana, que a gente tinha uma questão dos exercícios para entregar que tinha a ver com isso. Eu lembro que gerou um pouco de confusão. Tá? Beleza. Tá. E aí, das primeiras semanas ainda, um assunto que eu acho que eu considero que é mais importante para a gente ter, né? Porque toda essa parte aqui, ela provavelmente alguém também já viu no ensino médio, então, o que é muito importante aqui para a gente nessa parte é fasores, né? Fasores está ali no final da segunda semana de aula, né? Que a gente falou, o professor fala sobre fasores, e aí a gente na terceira semana tem alguns exercícios falando sobre fasores. Então, fasores, como a gente viu nas lives aqui, é uma representação de um número imaginário, geralmente na forma polar, né? Então, a gente sempre tem uma amplitude para esse número e uma fase, θ. Então, esse é sempre o número representado, o número do tipo a fase θ, né? E aí, tem as múltiplas formas de representar esse fasor, que é, ou a gente representa ele como amplitude cosseno θ mais j, que é o número imaginário, seno θ, né? Que isso aqui, só voltando aqui, isso aqui é o eixo imaginário, isso aqui é o eixo real. Então, esse fasor também pode ser representado como, da forma quadrada, como a projeção, desse vetor nos dois eixos, né? Ou a gente ainda pode usar a forma de Euler para representar ele, que é a exponencial jθ. Tá? Então, e essa fase, que é o que aparece muitas vezes, então, quando a gente está falando de circuitos elétricos, geralmente a gente tem uma VDT que geralmente está desse jeito aqui, né? Ela é uma amplitude A, multiplica um cosseno ômega t, mais uma fase θ. Essa parte aqui, ela é constante, então a gente, não que ela seja constante, ela é periódica. Ela é periódica. Ela é periódica, ela se repete ao longo do tempo, então a gente acaba analisando só essa amplitude com essa fase, e aí a gente tem as diversas operações possíveis, né? Então, aqui vem aquelas dicas básicas, né? Se for soma ou subtração, geralmente a gente dá preferência a trabalhar com a forma quadrada, né? Então, trabalhar com a forma quadrada. Onde que a gente aplica isso? Por exemplo, a gente tem um capacitor em série com resistor. A gente pode, no domínio do tempo, não tem como trabalhar com eles diretamente com as grandezas deles. Geralmente a gente precisa fazer uma análise ou de tensão ou de corrente e usar as leis constitutivas para trabalhar, as relações constitutivas para trabalhar em cima deles. Mas se a gente estiver trabalhando com fasores, a gente pode escrever uma forma fasorial para C, né? Então a gente sabe que Z é 1 sobre J ômega C. E a gente sabe que Z de R é a própria resistência, né? E aí a gente pode usar, então, tipo, isso aqui é um número imaginário, então Z de C é imaginário, então, e o Z de R é um número real, então aqui a gente pode trabalhar apenas somando então, associação em série de resistências, o Z equivalente é o ZC mais o ZR. Então, é muito mais fácil trabalhar isso, ou se estiver em paralelo, por exemplo, na semana 3, eu acho também, ou na semana 4, agora não me lembro bem, tem um exercício que tem um capacitor e um resistor em paralelo, né? Então, a gente também pode fazer, porque valem as mesmas... Então, tipo, caso esteja assim, né?
no caso a gente tem alguma coisa assim, o Z equivalente... Opa, deixa eu fazer essa notação que é mais fácil. O Z equivalente é igual a 1 sobre ZC mais 1 sobre ZR. Agora, se a gente estiver trabalhando com multiplicação ou divisão, né? Ou divisão. Trabalhar com a forma euleriana é um pouco mais fácil. Por exemplo, se a gente estava... Dá para voltar um pouquinho. Aqui, ó. C de C. Tá dando para ver agora, Vânia? Deixa eu aproveitar que eu anoto também a impedância para o ZGL. A gente já deixa... Já aproveita e já deixa anotado para você. Mais um pouquinho. Opa. Então, essa parte de números imaginários, ela é bem importante estar bem consistente para todo mundo, porque tudo bem, a gente já está quase no final do curso, mas muita coisa que a gente trabalhou até agora envolve a questão dos números imaginários. Tipo, por exemplo, o cálculo das potências, que a gente fez na semana 3 também, eles estão todos associados com essa questão do número imaginário, tá? Posso continuar aqui, velho? Beleza, vamos lá. Então, para multiplicação ou para divisão, a gente pode trabalhar, é melhor trabalhar com a fórmula Adriana, né? Trabalhar com Euler. Então, por exemplo, a gente tem feito então, como a gente está trabalhando com fazores no caso a gente está trabalhando com impedância, né? Mas o fazor V, né? Z e I, a gente pode, por exemplo, usar essa mesma a lei de Ohms que a gente está acostumado a usar para os resistores, usar para as impedâncias. Então, a gente pode, por exemplo, encontrar a corrente, que é um caso bem comum, né, que é dada a tensão e a impedância contra a corrente, fazer dessa forma. E aí, por exemplo, a tensão é um V máximo e exponencial J θ de V, e a impedância é um Cm e elevado a um J de θ. Então, como isso aqui são... a gente está mais acostumado, geralmente a solução disso aqui é algo desse tipo, né? Divisão de exponenciais, a gente conserva a base, até mesmo a base, e subtrai os expoentes. Ou se no caso for, a gente quiser encontrar a tensão dada à corrente, ficaria algo do mesmo jeito, tipo I de M, Zm, que multiplica, no caso, a soma dos expoentes. Beleza? Então, matematicamente, essas duas formas são mais fáceis de trabalhar quando acontecerem esses casos. E aí, posso passar para a folha de baixo? E aí, tipo, uma coisa que é importante é como que a gente passa da forma quadrada para a forma retangular. Então, conversão aqui. Bom, a conversão ali é direta, né? Mas quando a gente tem... Basicamente, a conversão é por aqui, né? É sempre essa notação. Então, geralmente, a gente sempre tem um exercício tipo assim: V de t é igual a 40 cosseno de 7t mais uma faixa de 90 graus. Né? 90 número prático, 45 graus. Né? E aí, para você escrever isso aqui na forma
fasorial, você escreveria 40 cosseno 45 graus, mais J seno 45 graus, V é 20 raiz de 2, mais J 20 raiz de 2, certo? E aí, se a gente tem então aqui é da forma polar, para o quadrado. E aí também a gente pode acontecer de precisar voltar, né? Fazer o sentido contrário. Então, da forma quadrada para a polar. Então, a amplitude é sempre a raiz da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária quadrada. E a fase é o arco tangente da parte imaginária para a parte real. Então, essas aqui são as mudanças que bom saber para resolver a maioria dos exercícios, como a gente resolveu na semana 3, na semana 4. Isso aqui foi bastante útil para a gente para poder resolver as coisas. Só mais um detalhezinho matemático, que é essa notação aqui, que é o conjugado. Então, por exemplo, conjugado. Se aparecer isso aqui, que aparece na potência, né? Tipo, então a potência aparente, por exemplo, nenhum exercício pediu, não teve exercício de potência aparente, mas, por exemplo, potência aparente é o fasor vezes, fasor I, multiplicado pelo conjugado do sobre o 2, né? Essa aqui é a potência aparente. Essa não teve nenhum exercício que falou sobre isso, né? Mas quando a gente estava falando de triângulo de potência, essa potência aparente aparece. Mas só voltando aqui no conjugado, então o conjugado de um número complexo, então, por exemplo, deixa eu supor aqui. Então vamos supor que tenha um número complexo do tipo, isso é praticamente 5 mais J5, o conjugado complexo dele é 5 menos J5, tá? A gente só troca o sinal da parte imaginária. Então, trocar sinal da parte imaginária. E aí, essa potência aparente que eu estava comentando aqui, se vocês lembrarem lá, a gente falou bastante de triângulo de potências, né? Então, a gente tem aqui embaixo a potência ativa, aqui a gente tem a potência reativa, que na verdade aqui, né? Reativo. E na forma polar, como faz o conjugado da forma polar? Nossa, boa pergunta, Jefferson. Eu sempre passo para a forma quadrada para fazer o conjugado. Não sei fazer na forma polar. Vou dar uma colada aqui rapidinho. Ah, tá. Como é sempre o mesmo. É sempre menos θ. Tá. Então, o conjugado, ó, para a forma. Você inverteu o ângulo θ. É isso mesmo, é só inverter. Ó. Isso aqui é para a forma quadrada. Na forma polar, o conjugado do ângulo θ é. Θ conjugado. Nossa. Vou fazer assim, né? 5 no 90. Z
colocar 2 aqui para E5 menos 90 graus. O que faz sentido, né? Porque se a gente está falando de real imaginário, né? Então a gente tem aqui o número. Então, os dois positivos a gente está aqui, né? Tanto, então, por exemplo, 5 positivo mais J5, né? Se a gente só está mudando para cá, a gente está fazendo 5 negativo, o ângulo que tem aqui, que é esse θ, é o mesmo ângulo que tem aqui, só que negativo, né? Então a gente tem menos θ. Beleza? Valeu pela dúvida, Jefferson. É interessante também. Geralmente eu passava tudo por forma quadrada, mas tá. Aqui tem um cheat aí, se vocês precisarem, por algum motivo, mudar. É que nos exercícios que a gente resolveu na semana 3, não me recordo de ter algo do tipo. Me lembro de ter da forma quadrada. Da forma quadrada tinha exercício para encontrar o conjugado que precisasse, tá? Então, voltando ao nosso triângulo de potência aqui, essa potência aparente ela aparece aqui em cima. Então, potência aparente aparece aqui em cima. Ela sempre é a hipotenusa da parte ativa e da parte reativa. E ela pode ser encontrada dessa forma. Mas, em geral, provavelmente a gente não fez nenhum exercício que pedia potência aparente, né? A gente trabalhava sempre com a potência ativa e potência reativa. Então, falando nisso, vamos lembrar como que a gente encontra a potência ativa e a potência reativa. Então, até agora, alguém tem dúvida de alguma coisa que eu falei para cima? Se eu estou indo muito rápido, ou dá para seguir. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí no chat, tá, galera? Então, não precisa ter dúvida, não precisa ficar com vergonha. Então, a potência ativa, a gente trabalha sempre com a parte efetiva da corrente, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com o V efetivo, vezes o efetivo, cosseno da defasagem. Tá? Então, V efetivo é sempre o V raiz de 2 vezes o I. Opa. Raiz de 2. Potência é VI sobre 2. Tá? Esse aqui é a nossa potência ativa, que é dada em watts. Em watts, tá? E aí, a gente também tem a potência reativa. Então, a gente também vai trabalhar com a parte efetiva, né? Então, essa parte efetiva, se vocês se lembrarem bem, só fazendo um parênteses aqui, isso aqui é a tensão RMS, tá? Que é o valor máximo, eu esqueci de pôr um nome aqui de máximo, o máximo da tensão, o máximo da corrente dividido por raiz de 2, tá? Isso aqui vem da integral do sinal, né? Então, como a gente tem algo assim, né? A gente tem um sinal cosseno, alternar um sinal cosseno, esse aqui, a gente tem um sinal cosseno. Se a gente integrasse ele inteiro, a gente ia ter essa parte positiva aqui, essa parte negativa, essa parte positiva, né? Só que aí, se você faz a integral dá zero. Só que aí a RMS, ela usa o quadrado da tensão, né? Então, quando ela faz isso, é como se o sinal, eu já fiquei perguntando aqui, mas é como se a gente pegasse a parte negativa e colocasse ela para cima assim, né? Então, ela soma na conta, tá? Isso aqui é só um parênteses, não faz parte do conteúdo dessa matéria, eu acho. Deve ter feito parte para vocês de eletromag, provavelmente. Então, a potência reativa é V máximo e máximo sobre 2 seno da defasagem. Tá? Essas são, tipo, então a gente teve algumas questões isso aqui é dado em V volt ampere reativo, tá? Importante a gente lembrar as unidades, tá, pessoal? Isso é uma coisa que
nas recomendações do professor, foi bastante lembrado por ele, que é lembrar das unidades. Então, por favor, não esqueçam de colocar as unidades certas no dia da prova para a questão de vocês, tá? Até porque, se vocês se lembrarem bem, na semana 3, por exemplo, tinha algumas questões que sempre tinha micro, com quilo, e aí você precisava multiplicar as unidades para dar certo, tá? Então, sempre se atentem às unidades das grandezas que vocês estão usando as contas. E ainda nessa parte aqui, então a gente tem a questão do fator de potência, né? O fator de potência pode ser encontrado de dois jeitos, né? Você pode pegar e fazer aquela potência aparente, que a gente tinha feito. Então, a gente fez aquela potência aparente aqui, vezes fasor conjugado sobre 2. Se você resolver isso aqui, vai sair uma grandeza... vai sair... agora eu não lembro as unidades aqui. Isso. Tá. Aqui eu não lembro se parece de máximo também. Mas aqui aparece amplitude, uma amplitude, vezes o cosseno de um ângulo φ, né? Esse ângulo φ que aparece aqui, ele é a mesma coisa que o cosseno da diferença entre as fases da tensão e da corrente. Então, o fator de potência, né? Por exemplo, é o último exercício da lista 3, ele é igual ao cosseno de menos θ. Então, o fator de potência não tem unidade, tá? É uma grandeza adimensional. Potência. Beleza. E aí, acho que a última coisa que eu tenho para lembrar aqui, pelo menos que está nas minhas anotações, é a questão do divisor de corrente, né? A gente fez um exercício na semana 3, que era o exercício da ponte de Wheatstone, que precisava... O que você pode passar aqui para a gente? Thiago, não que eu não queira, mas na semana... acho que, não sei se você estava na live da semana passada, mas eu descobri na reunião dos facilitadores que eu não podia. Então, eu estava sempre fazendo os exercícios e passando para vocês. E eu não podia passar. Vocês podem anotar, vocês podem gravar, e eu que não posso... Eu só posso passar o conteúdo para vocês se o professor avaliar primeiro o conteúdo que foi passado. Então, eu acho que ele demora um pouco para responder. Então, eu acho que vale muito mais a pena vocês pegarem com algum colega que pode passar para vocês, porque senão eu tenho que pedir autorização. Já teve 2 semanas que eu fiz 2 coisas que eu não podia, então eu já estou meio na cota do que pode ou não fazer na live, tá? Oi. Oi, Leonardo, tudo bom? Aí, viu? O Leonardo tá gravando. Eu não sei de nada, tá? O Leonardo falou isso pra gente. Vocês conversam com ele depois. Beleza? Então tá. Vamos só falar aqui do conceito de divisor de corrente, que eu acho que é o último. Na primeira semana, assim, essa live vai ser esse tempinho aqui, né? Foi bem o conteúdo que a gente... O conteúdo das primeiras semanas foram bem fáceis. Semana que vem eu vou preparar, como vai ter mais conteúdo, então provavelmente eu vou fazer uma live maior. Como vai ser a última live da gente junto, então eu vou tentar fazer uma live um pouco maior para a gente poder passar todo o conteúdo, que aí a semana 4, 5 e 6 tem muito mais conteúdo para ser visto, tá? E beleza. E aí, se alguém... não, a minha live da semana que vem, como vai ser a última live, que eu acredito seja a última live, eu não vou falar da questão do simulador, que eu acho que é mais importante a gente focar... Não seja mais importante, né? Mas eu gostaria de focar no conteúdo da prova, que eu acho que é mais útil, e eu também não sou muito bom de simuladores, então não teria muito para agregar para vocês. Um dos rapazes, o Lauren, ele manja bastante de simuladores, e aí, se vocês quiserem aprender simuladores com ele, é legal, talvez se vocês pudessem ir na live dele, que ele manja bastante de simuladores, tá?
Beleza. O conceito de divisor de corrente não, divisor de tensões, né, que a gente vai falar aqui. Então, a gente tem... Esse é bem conceitual mesmo, né? Tipo, não tem nenhum mistério. Então, a gente tem R1 e R2. A gente tem uma tensão entre eles mesmo, né? Então, você quer saber sempre quanto que é a tensão em um dos resistores. Então, AV, AV sobre R1 é igual sempre a R1, R1 mais R2, V de 2, né? Tipo, como que isso funciona, né? Talvez não saia fazendo localmente. Conta é aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, a gente sabe que a corrente que passa entre dois filamentos passivos em série então, você vê, é equivalente vezes I, né? Então, o I é igual a V, R1 mais R2. Então, o V de R1 é sempre R1 vezes a corrente que passa. Então, o V de R1, 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 multiplica, vezes R2. Tá? Tipo, isso aqui é óbvio, né? Mas o ponto não precisa fazer essa parte aqui antes, né? Não precisa fazer essa conta. A gente sabe sempre que a queda de tensão é proporcional ao próprio elemento somado. Então, isso aqui isso aqui vale para isso aqui é legal porque isso aqui vale para qualquer caso, né? Então, por exemplo, a gente tem um R com um C aqui, por exemplo, e a gente sabe as impedâncias. Então, por exemplo, a queda em C é sempre ZC, ZR mais IC vezes V, tá? Sim, não tem, não tem muito truque. Então, tipo, o bom dos divisores de tensão é que a gente pode fazer direto a conta sem precisar, sem precisar executar todos os passos anteriores. Então, naquele caso da ponte de Stone, por exemplo, que a gente tinha assim, né? Tinha ponte de Stone. Perdão pelo desenho, tá? Geralmente não fica muito melhor quando eu pré-faço o desenho. R1, R2, R3 e R4. Né? E a gente tem um multímetro aqui, por exemplo. Então, a gente tem uma tensão V aqui. Uma tensão V. Então, se vocês se lembrarem bem da ponte de Stone, a gente considerava que a ponte está em equilíbrio. Então, quando começa a considerar o equilíbrio, então a gente vê quanto que é a queda de tensão em N1. V, sabe quanto que é a queda de tensão em R2. Em R3. Note que, tipo, como a ponte está em equilíbrio, aqui não passa corrente, né? Quando está em equilíbrio, não. Deixa eu usar uma outra cor aqui de corrente. Tipo preta. Em equilíbrio, I igual a zero, T igual a zero, né? Então não tem nem tensão nem corrente. Aí é aquela resolução que a gente está acostumado, que é aplicar a lei de Kirchhoff nas malhas. Né? Então, tipo, é somar as correntes nas malhas. Então, a gente tem, vou nomear os nossos aqui também. A, B, e outra. Aí, tipo, a gente tem aqui no nó, quero ver, né? Então, no nó B, por exemplo, a gente vê que entra a corrente que passa por R4, eu vou chamar de 4. Nó B. I4,
menos a quant que sai para I3. Aí aqui a gente tem que existir um sentido. Eu vou falar que isso é o I do galvanômetro igual a zero. Aí no nosso C a gente tem I1 menos I2 menos a quant do galvanômetro. Porque a gente tem que escolher um sentido, pode falar que a quant está vindo daqui para cá, né? Aí a gente vai montar um sistema. A gente vai montar um sistema utilizando as tensões e as resistências, né? E aí a gente resolve. Tá igual a gente resolveu na semana passada. Eu só vou pedir desculpa para vocês por não terminar esse último exercício, que hoje, infelizmente, eu tenho que realmente sair no horário que acaba a live, tá? Mas aí, semana que vem, a gente vai ter mais tempo, eu posso ficar mais tempo resolvendo com vocês, tá? Essa semana eu peço desculpa, porque realmente está bastante corrido para mim, eu preciso acabar a live no horário hoje. Mas basicamente, esses são os conceitos da primeira semana. Eu acho muito importante todo mundo estar bem fixado a questão de fasores, da parte dos números complexos, de operar os números complexos, que vai ser importante para resolver os exercícios. Semana que vem a gente vai conversar sobre primeira e segunda ordem, como a gente fez semana passada. Então a gente vai lembrar um pouco de novo de resolução de EDO para poder resolver os exercícios e lembrar os conceitos. E aí eu vou começar a falar sobre Laplace, que essa semana até, como eu sempre faço a live da semana que está acontecendo, mas como a gente vai fazer, como a gente está fazendo a revisão da semana, mas semana que vem eu vou falar também sobre Laplace, então eu acho que já vou começar falando sobre Laplace, que é o conteúdo meio que vai ser introduzido, e depois a gente volta falando da parte das outras matérias que já foram. Laplace do Carmo, velho. Laplace é bom, Laplace é uma coisa muito inteligente, né, porque o Laplace achou uma forma de trabalhar com o domínio do tempo de forma algébrica, né? Então, ao invés de a gente trabalhar com EDOs de funções, a gente trabalha com um número algébrico lá, né? Ele consegue transformar a frequência numa variável S e a gente trabalha só com número. É bem legal. Beleza, pessoal? Desculpa não poder ficar bastante hoje, mas semana que vem a gente vai conseguir ficar bastante. Aí a gente exaure todo o conteúdo, tá? Agradeço a presença de todo mundo na live. Lembre-se de reassistir as aulas e ler os textos básicos de novo, tá? Para a prova. Importante, focar em circuito de regime permanente senoidal, domínio de Laplace e redes de primeira e segunda ordem, que são os assuntos que o professor pediu para dar ênfase. Então, boa semana de estudo para todo mundo e vai todo mundo sair muito bem na prova, tá? Obrigado pela presença. Boa noite.